Vou estar reagindo a esse vídeo aqui do Caio Fábio, que eu acho que ele foi muito errado em ter falado sobre isso aqui. Você vê que aqui embaixo está escrito analfabetismo funcional evangélico. E nesse vídeo, basicamente, as pessoas fazem perguntas para poder saber a resposta dos evangélicos. Só que essas perguntas são feitas de forma desonesta. É tipo você perguntar para uma pessoa que não tem muito estudo se ela concorda com a monogamia, né? Aí aquela pessoa entende que monogamia não está entendendo como se fosse um ato homossexual, né? Ou você perguntar o que você acha dos heterossexuais, a pessoa não sabe o que é heterossexual e confunde com homossexualidade. E ali ela dá a resposta de forma como ela acha que ela entendeu a pergunta. Então, eu gosto muito das pregações do Fábio, do Caio Fábio, ele é muito inteligente, mas nesse ponto aqui ele foi sem humildade. E assim muita gente age no reino de Deus sem humildade. Jesus disse para a gente ter o cuidado com os pequeninos na fé, né, para não fazer eles tropeçarem. E exatamente quando falamos de pequeninos, não está falando de crianças, está falando de pessoas desse sentido. Pessoas que não têm assim um entendimento como as outras pessoas. Às vezes não tiveram oportunidade de estudar, tiveram que trabalhar, cuidar dos seus filhos. E a gente tem que entender que Jesus ele é um mestre que não agia conforme estão agindo hoje, com ignorância, com prepotência. Jesus, quando ele fazia alguma pergunta, ou como alguém perguntava alguma coisa a ele, quando alguém perguntava algo a ele procurava saber se aquela pessoa estava entendendo do que ela estava falando, ou se ela estava entendendo a pergunta que ele estava perguntando, né? Como que Senhor, eu cumpro toda a lei. Ah, mas como é a lei? Como você entende? Então, Jesus sempre queria entender como aquela pessoa estava raciocinando aquela pergunta, ou aquela parábola, alguma coisa que ele falou para aquela pessoa. E a partir dali, sabendo que ela entendia do que se tratava, Jesus fazia as suas contra-respostas. Só que aqui não é isso que está acontecendo. Está acontecendo uma humilhação escancarada de pessoas humildes, né? E que cada dia as pessoas querem nos chamar de burro, de analfabetismo funcional, tá? Isso daí é uma palavra ridícula. Ninguém tem o direito de dizer isso para outra pessoa. Até porque educação de escola não ela te dá um princípio para viver, mas isso não é o fundamental. As pessoas podem viver bem, fazer o bem, mesmo não tendo estudo. As pessoas podem ser inteligentes e muito capacitadas em outras áreas que você seria um analfabeto funcional. Um cara pode ser um eletricista, um mecânico de primeira, né? Ou até um cientista e o cara ser analfabeto. O cara pode, ele nasce com um talento, com um dom para discernir as coisas e você percebe que a capacidade dele não está ligada a estudo. Então, nesse papo de analfabetismo funcional não cola. O cara às vezes é um mecânico de primeira, o cara é um mestre de obra que entende melhor do que o engenheiro, porque o cara tem um dom. Isso não tem nada a ver com ser alfabetizado ou não. Então, você chegar e chamar uma pessoa de analfabeto funcional por um atributo, por uma falha, por uma falta de entendimento naquela parte, você pode pegar um advogado e também fazer a mesma coisa com você, te chamar de um analfabeto funcional. Se ele começar a falar as palavras que você não entende, data vênia, todas essas palavras que eles gostam de usar com sabedoria, né, para se mostrarem sábios, né, para se dizerem eloquentes, porque a humanidade é assim. Pega uma palavra lá de um cara que era muito inteligente no passado, bota lá nos seus comunicados de condomínio e já se acham os bambambãs, né? Acha que eles querem mostrar uma inteligência que não é deles. Eles querem mostrar uma sabedoria que não foram eles que criaram. Assim também os evangélicos estudam a Bíblia, começa lá humildemente, comendo migalha. Aí quando tem algum entendimento já se acham sábios, já se acham os senhores da verdade, né? Eles se acham os bambambãs. Isso é ridículo, porque quanto mais conhecimento você tem, você deveria ser mais humilde, porque o conhecimento te dá capacidade, a instrução te dá capacidade, né, de saber ser mais humilde. Quanto mais ensinamento a pessoa tem, mais humilde ela deveria ser, né, porque ela tem toda uma capacidade cognitiva, ela tem toda uma capacidade de compreender
que o outro, né, vive em um contexto social totalmente diferente, passou por adversidade diferente, não tem como você fazer comparações de educação. É. Então, simplesmente você passa a valorizar o que a pessoa é e não o que a pessoa sabe. Até porque se a gente for valorizar sempre só o que as pessoas sabem, você poderia pegar na política hoje em dia e substituir um montão daquelas pessoas. Porque tem um monte de gente lá formada em direito, né? E formada em um monte de áreas e são tudo corrupto. O que que adianta? A integridade não está conectada com a inteligência, com a educação, né? A educação, ela não pode te transformar num ser mal educado. E você acha que é bem educado um cara que rouba o dinheiro público, o cara que rouba o dinheiro lá que iria para o hospital, você acha que esse cara tem educação? Ou ele é um mal educado, para não dizer outra palavra aqui, né? Que na verdade é o que eles são. Então a educação não muda caráter, né? Ela te dá a oportunidade de ter um caráter, mas não significa que quem não tem educação de escola não seja uma pessoa de mau caráter, seja uma pessoa burra, seja uma pessoa sem conhecimento de vida. Às vezes um cara mais humilde consegue dar uma excelente criação para os seus filhos. Ele às vezes é analfabeto, o filho dele é um juiz, um advogado, um cara importante, um presidente da república. Mas e quem trabalhou, quem conquistou, quem trabalhou com as próprias mãos, sofreu, passou por todas as dificuldades da vida, foi um guerreiro, foi um pai que jogou o seu filho, que diz a Bíblia que os filhos são como flecha na mão do valente, né? Eles jogam o filho lá para frente. Eles se sacrificam aqui para que seus filhos não venham a sofrer naquele momento, né, de trabalhar na lavoura, de trabalhar na obra. Eles têm a mão calejada, eles se vão dessa vida, mas eles deixam o quê? Homens fortes, né? Homens que quando chegar no conhecimento vão se lembrar das suas origens, das suas raízes, né? E não vão ficar saindo por aí humilhando as pessoas. Porque o que a gente mais vê aí é pessoas que só sabem abaixar o vidro do carro para o cara que está vendendo uma bala no sinal. Pessoas que querem agredir o motoboy porque ele não pode subir lá no apartamento dele e entregar a comida dele em mãos, porque a moto do cara fica lá na rua tomando multa e não vai compensar para ele. Ou arriscar do cara ser assaltado. Ou seja, não tem compreensão com o seu semelhante, não tem amor nenhum e respeito ao próximo. A pessoa que nasce de origem humilde, ela tem todos esses atributos. É por isso que a política está cheia de gente ruim, porque o cara nunca trabalhou na vida, ele é rico de berço, aí o pai dele coloca ele dentro da política, todo mundo apoia, tem dinheiro, sabe os esquemas, a população vai lá, né, vota, o cara não tem um calo na mão, o cara nunca pegou um transporte público, o cara não sabe de nada da dificuldade do povo. Será que esse cara vai conseguir? Eu não estou dizendo que não consiga ter uma sensibilidade, tem uns que tem, mas a maioria, será que esse cara vai conseguir ter sensibilidade? Ele nunca viveu, ele não sabe o que é um hospital público, ele não sabe o que é um pobre de periferia, não sabe o que é um pobre na favela, né? Como que vive, como que é esculachado, como que tem dificuldade para arrumar trabalho, né? Não estou dizendo que a pessoa vai para a vagabundagem por causa disso, mas o que eu quero dizer é que você tem que ter conhecimento de causa, você tem que ter sofrido junto com o povo para você, pelo menos, quando estiver tratando uma matéria em relação ao asfaltamento de uma rua, né, você ter uma questão de esgoto, né, que você vai resolver, você ter uma consciência de que, porque muitas crianças podem morrer ali se aquele esgoto não for tratado, né, tem a leptospirose, tem outras doenças, tem doenças de pele, tem um monte de série de coisas de pessoas que poderiam estar vivas hoje se os governantes tivessem feito a sua parte, tivessem sensibilidade com a população. Então, a gente tem que parar com essa palhaçada de ficar humilhando as pessoas, de achar que a gente tem o direito. Se a pessoa não entendeu a pergunta, como é que ela vai responder de forma correta? Primeiro você tem que saber se ela, você entendeu o que eu estou te perguntando? Se você mostrar para essa pessoa o que você está perguntando para ela explicar, eu tenho certeza que as respostas dela vão ser bem alinhadas com o que ela compreendeu.